Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o programa Você Pergunta e o Pastor Responde. Estamos dando continuidade àquela entrevista feita ao pastor João Cidade, presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata e responsável pela Missão Amazônia. Está aqui conosco o pastor João Cidade, a paz do Senhor, pastor João Cidade. É uma alegria tê-lo aqui conosco, amém, participando desse programa. Agradeço aí a oportunidade e o convite. E temos a certeza que muitos são aqueles que estão conosco nesta tarde, vivendo este momento glorioso, vivendo essas experiências que envolve a Missão Amazônia. Pastor João Cidade, nós temos aqui algumas indagações acerca da edição da última missão, que foi a 12ª, né? Tendo sido realizada no período de 1 a 9 de junho. Né? Poderia trazer aqui para os nossos ouvintes quais foram as cidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó que foram alcançadas nesta viagem? Essa 12ª edição da Missão Amazônia, ela contemplou três cidades, a cidade de Melgaço, Bagre e São Sebastião, da Boa Vista. E nós fizemos o trabalho nessas cidades com o objetivo ali de fortalecer ali as igrejas que foram plantadas nessa região. São igrejas que são fruto, né, do trabalho da Missão Amazônia ao longo desses anos, né? Como comentamos, né, na edição passada, são quase 10 anos, né, de Missão Amazônia. 10 anos. E essas igrejas foram, ao longo desse período, elas foram plantadas ali. Então, o trabalho tem o objetivo de sedimentar, né, essas igrejas com a evangelização. Então, nós atendemos essas 3 cidades. Durante uma semana de atendimento, segunda e terça-feira a gente fica em Melgaço, quarta e quinta-feira a gente fica em Bagre e sexta-feira e o final de semana em São Sebastião da Boa Vista, retornando na segunda-feira a Belém. Na região de São Sebastião da Boa Vista, nós temos quantas igrejas na margem do rio, pastor João Cidade? Em São Sebastião da Boa Vista, nós temos, diferente das outras 2 cidades, que as igrejas são na cidade, né? De Melgaço e de Bagre. Em São Sebastião da Boa Vista, nós até tínhamos um trabalho dentro da cidade, mas aí depois, né, da pandemia, nós voltamos a dar assistência para dentro do rio. E dentro do rio nós assistimos 3 igrejas. A igreja do Rio Boa Vista, a igreja do Rio Umarituba e a igreja do Rio Flechal. São 3 igrejas que nós estamos dando assistência, que são igrejas assim, dentro do rio mesmo, são bem ribeirinhas. E o pastor João Cidade, ele fala com muita propriedade, assim, com muita naturalidade dentro do rio, mas é preciso entender que naquela região o rio são ruas. Exatamente. Né? Os rios são ruas, né? E as igrejas, elas ficam na margem dessas ruas. É como se fossem pequenos bairros, né? Que são os rios, exatamente. É como se fossem bem pequenos bairros afastados do centro da cidade. Mas exatamente. As ruas são, as ruas são os rios. E o meio de locomoção, o único meio de só locomoção. Barco. Né? E é interessante que nós temos no início na frente das igrejas, os atracadores. Ali um né? pierzinho, nas nossas igrejas, né? Aqui nós temos estacionamento de veículos. Exatamente. Lá nós temos estacionamento de barcos. Né? E nós temos... É maravilhoso. E chegam, né? As famílias, as famílias inteiras daqueles barquinhos. Chegam com 6, são várias famílias, chegam 6, 8 É. pessoas numa embarcação, 10 Exato. pessoas numa embarcação pequena, né? É muito bonito de ver. E ali, assim, eles chegando na igreja muito alegres. E a sede de ouvir a palavra do Senhor, as crianças numa alegria para participarem da escola bíblica dominical, quando elas encontram as professoras, é uma alegria muito grande. E o interessante, esta nossa forma de transmitir o ensino de forma única, essa unidade do ensino é maravilhoso, porque o mesmo ensino que as nossas crianças
estão recebendo aqui na região sudeste, em todos os locais do Brasil, norte a sul, essa mesma palavra, esse mesmo ensino tem sido transmitido para as crianças. Elas têm absorvido, elas têm participado das escolas bíblico-dominicais, respondendo às perguntas, manifestando aquilo que elas entenderam, aquilo que elas internalizaram de ensino. É a experiência de corpo que nós temos vivido. A igreja tem vivido essa experiência de corpo. Isso é realmente... Isso é marcante, né, pastor João? A gente consegue ver isso. Inclusive, essa experiência ela também é identificada dentro da própria equipe, né, que está ali participando, porque são irmãos de várias partes do país, irmãos que muitas vezes, a grande maioria não se conhece, vão se conhecer ali durante a viagem, mas tem o mesmo entendimento. Né? Na próxima pergunta, que é uma curiosidade, nós vamos tratar desse tema, pastor João. Isso vai falar realmente dessa estrutura que você transporta. E aqui a pergunta é: quais os tipos de assistências são oferecidas, né, nessas edições da Missão Amazônia, e notadamente na 12ª edição? E fala um pouquinho da estrutura dessa equipe, né? O grupo que participa da Missão Amazônia é um grupo que atende no aspecto do atendimento médico-social. Ele procura atender a parte médica. Então nós tivemos médicos como pediatra, tivemos um cardiologista, tivemos um ginecologista, tivemos ortopedistas, que são clínicas ali que normalmente aquela população ela não tem o acesso àquela especialidade. Mas também tivemos dentistas participando, enfermeiros, farmacêuticos fazendo o atendimento médico. No aspecto social, nós temos viajado, uma irmã especificamente tem viajado, ela faz corte de cabelo. Então, e eu brinco que ela costuma cortar mais cabelo do que o pediatra tem atendido de criança, né? Então, tem muita gente ali que se interessa pelo corte de cabelo. Lá do Rio de Janeiro, uma irmã do Rio de Janeiro. E o grupo é formado, né, com pessoas assim de todo o Brasil. Mas é interessante, o pastor João, você mencionou acerca desta identidade existente, né? Nós temos irmãos que se deslocam de diversos pontos do país e muitos, né, chegam pela primeira vez na missão. E como é esse entrosamento, esse relacionamento? Fala um pouquinho. Muitas vezes as pessoas, elas não, assim, as pessoas que estão acompanhando, por exemplo, num posto de saúde, a gente tem um enfermeiro local, tem ali um técnico de enfermagem, né, ali local. Ele vai dizer: há quanto tempo vocês se conhecem? Vocês estão sempre viajando juntos? Aí alguém: não, assim, é a primeira vez que eu venho. Não, mas vocês estão tão entrosados, né? Porque realmente, assim, a gente vive essa experiência, né, do corpo. A igreja vive essa experiência. Então, o entendimento das atividades, o entendimento do trabalho, a palavra, a mensagem, o agir, o se comportar. Então, nós temos essa unidade, esse caminhar. E o interessante, pastor João, que neste trabalho evangelístico e social, nós vivemos a doutrina. Vivemos a doutrina que pregamos. Né? É a experiência da igreja. A doutrina de corpo, ela é vivida, né, diariamente, né? Todo o direcionamento desse trabalho é previamente mostrado através dos dons espirituais. Isso, né? Toda uma direção. Eu gostaria que você falasse sobre esses momentos que antecedem o início do trabalho, né? O período de oração, o direcionamento, a manifestação dos dons espirituais, o cumprimento destes dons espirituais, né? Assim, todo o trabalho ele é montado a partir de uma circular que é enviada às igrejas, por meio do portal da igreja, né? Uma circular, digamos assim, uma circular que apresenta e faz a convocação, mostrando ali as especialidades e tudo que precisa, né? Então, tudo que nós temos na igreja, num culto da igreja, nós precisamos lá. Precisamos de professoras,
precisamos de instrumentistas, precisamos de pessoas que elas controlem um computador para uma transparência, para um louvor. Precisamos dos instrumentistas, de libras, professores, as professoras, né? Então, assim, toda a estrutura da igreja ela é repetida no trabalho, além, claro, dos especialistas. Mas, por exemplo, nós temos uma irmã que ela está lá na cozinha, né? Ela está lá nos ajudando na cozinha, nós preparamos as nossas refeições, tá? Mas na hora do culto ela é instrumentista, ela é professora, né? O médico, o dentista, ele é um pastor, né? A irmã que está atendendo no consultório odontológico, ela é do grupo de louvor, ela é uma professora. Então, todo esse trabalho é somado. E assim nós temos tido experiências assim maravilhosas, né? Do preparo ali do trabalho. Então, depois da lista feita, nós temos um período de vigílias. Fazemos 4 vigílias e normalmente fazemos depois do culto da família, às sextas-feiras. Terminou o culto da família, nós começamos um período de oração. O culto da família termina às 20h30, nós fazemos uma vigília até às 21 horas. Isso por meio de aplicativo, porque os irmãos estão em todo o país. Depois desse período de 4, 5 vigílias, nós fazemos madrugadas juntos, também por aplicativo. E na última semana, na semana que antecede a viagem, nós fazemos um período de jejum, que é esse preparo, porque a evangelização, a grande ferramenta é o preparo espiritual. E o interessante, o pastor João Cesáreo, nós já mencionamos que esse trabalho na Missão Amazônia, nós vivemos toda a doutrina que nós pregamos, né? Nós vivemos na prática, né? A oração, né? o jejum, a madrugada, a doutrina de corpo, a manifestação dos dons espirituais. É interessante que antes do início do trabalho, no decorrer da missão, há um culto, que profético, um culto profético, onde o Senhor direciona tudo aquilo todo o trabalho que vai ser feito daquele dia. E os sinais com relação às pessoas que cada irmão no atendimento vai encontrar na rua, ou seja, os irmãos saem já com o conhecimento daquilo que o Senhor quer fazer. E daquilo que eles vão encontrar. Exatamente. Né? E é interessante que ao findar do dia, se reúne para falar das experiências, para falar do cumprimento, de tudo aquilo que o Senhor mostrou. E é maravilhoso porque você vê o cumprimento. São experiências maravilhosas. O Senhor tem dado assim, experiências maravilhosas. O Senhor mostrar uma irmã que vai entrar no consultório médico, na clínica, por exemplo, de ginecologia, com a necessidade. Diz qual é a necessidade. Assim, essa pessoa... Isso, inclusive, facilita até para o médico. Já tivemos experiências do Senhor mostrar a rua, do Senhor mostrar a casa, do Senhor mostrar a pessoa aprisionada, do Senhor mostrar com dons, mostrar o louvor que se cantava na porta daquela casa. E na hora que nós obedecemos ali aquela direção, a pessoa saiu de casa chorando, falando assim, quando eu ouvi este louvor mudou a minha vida. São experiências assim maravilhosas. Realmente marcante, né? Nós temos vivido aquilo que a palavra fala. Vai na rua direita, na casa de Simão, você vai encontrar um homem que está orando. Numa visão ele viu que um homem de nome Paulo orava com ele. Essa tem sido a nossa experiência, louvado seja o Senhor. Pastor João, eu estive na primeira missão. Primeira missão, você não teve como ir. Foi. Eu estive à frente da missão e eu lembro que no decorrer da viagem nós realizávamos culto, nós pegamos um barco. Mais lento, foram 22 horas de viagem. O que nós fazemos hoje em 12, aquela viagem foi em 20. Mas foi uma viagem assim marcante nas nossas vidas, porque no decorrer daquele percurso o Senhor foi definindo toda a estrutura desse trabalho. É verdade. Toda a estrutura desse trabalho que nós vivemos hoje, ela é profética, ela é uma definição da parte do Senhor, com riqueza e detalhe. Obviamente, ao longo do tempo, ele foi sendo aperfeiçoado. Mas o interessante é que um dos dons que o Senhor nos deu, né, deu para o grupo, que cada missão ela teria uma marca
na vida daqueles que estariam participando. E esta marca, ela seria marcas que permaneceria. E aqueles que participaram, que estiverem participando, os participantes, eles não jamais seriam os mesmos. O senhor falou isso. Eles jamais seriam os mesmos, seriam marcados de tal forma que jamais seriam os mesmos. E é interessante que ao longo dessas 12ª edição, eu tenho conversado com cada um daqueles que foram, e esta é a experiência. Então, olha, eu fui marcado. Agora, recentemente, eu tive com um companheiro que esteve lá, o Bressan, né, que participou, e ele disse, e ele confirmou, olha, verdadeiramente eu fui marcado. Né? É uma viagem que realmente, assim, a gente traz um entendimento, assim, não só daquela região, é importante conhecer aquela região, mas, assim, o entendimento daquilo que o Senhor faz como obra do Espírito Santo. E isso realmente marca as nossas vidas. Pastor João, nós estamos já chegando para o final do nosso programa, dessa edição do programa, mas é necessário que você nos traga aqui, né, uma experiência que foi marcante nesta edição, 12ª edição da Missão Amazônia. Tem um aspecto da 12ª Missão Amazônia que, para nós todos ali, nós acompanhamos, que foi o atendimento médico que foi feito ao irmão da igreja de Breves, o ungido, né, o ungido Sérgio. O ungido Sérgio chegou e ele veio de Breves para participar da missão, chegou em Bagre, ele tinha um compromisso profissional na segunda e na terça, na quarta-feira ele chegou em Bagre. Mas ele chegou assim, eu encontrei com ele quando ele chegou, tinha acabado de sair do barco, perguntei como é que ele estava, foi um momento que fazia tempo que eu não o via, aí ele falou assim, pastor, eu não estou me sentindo muito bem, estou meio cansado. E eu já sabia que ele tinha um problema de saúde, aí eu falei assim, faz o seguinte, senta lá na igreja, eu vou pedir para o médico para ele dar lá para atendê-lo. Aí o médico foi lá e começou a fazer alguns exames, conversando com ele, e ele viu que a situação do ungido Sérgio era bem grave, era um problema cardíaco, estava com um batimento cardíaco muito baixo, pressão baixa. Aí levaram ele para um posto de saúde que a cidade tem pequenas limitações ali, e começaram a fazer o atendimento dele. E foi uma bênção, porque além do cardiologista que começou o primeiro atendimento, na equipe tinha o cardiologista, o Dr. Luiz Felipe, que é lá de Curitiba, também tinha na equipe o Dr. Neto, que é lá de Belém, e é intensivista. Então, ali tinha assim o recurso de conhecimento para atender aquela necessidade urgente ali, porque a situação dele era bem grave. E eles começaram então a fazer o atendimento, levaram para o posto, e a médica do posto, essa é a experiência, a médica do posto, quando ela viu aqueles dois conversando, ela perguntou, quem são vocês? Ele falou assim, não, nós somos da Missão Amazônia, eu sou um médico cardiologista, eu sou um médico intensivista, nós estamos fazendo um trabalho assim de voluntário, nós estamos aqui na cidade pregando o evangelho, fazendo atendimento médico. Aí ela falou assim, não, foi aquele testemunho que... O testemunho dessa médica, porque ela é marcante. O testemunho dela, ela fala assim, vocês não existem, esse trabalho não existe, eu não sabia que eu ia encontrar isso. Então, ela dá um testemunho e nós fizemos já um contato com ela, já convidamos ela para a igreja, aí ela mora próximo da igreja, lá no Marco Zero, lá em Belém. Já fizemos contato, né? Eu chamei uma médica, né? Apresentei a ela, a médica ortopedista da equipe, que é lá de Belém. Ela falou assim, vocês têm uns ortopedistas também? Não, está aqui a médica ortopedista, está aqui. Aí já fez o contato. A Mabel, é isso, Mabel e tal. Fez contato. Ela falou assim, mas eu não sei se eu vou poder ir por conta do meu carro. Aí Mabel falou assim, não, a senhora não se incomode não, a gente passa lá na porta da casa da senhora, a gente pega a senhora. Perfeitamente. Então foi uma experiência assim, muito interessante, porque ela, a médica, ela pôde ver esse trabalho, ela pôde ver, né, essa integração. Um médico de Belém, um médico de Curitiba,
que fazem um trabalho voluntário. O médico do Pará. Do Pará, o médico... O outro lá de São Paulo. De Santos. Né? A ginecologista de Santos. E assim, o outro é do interior do Pará, né? Que Isso. é Dr. Fred, que é de Rondon. Então, assim, essa integração. Ela falou assim, vocês não existem, esse trabalho não existe. Não existe, nós estamos aqui. Foi uma experiência muito marcante. E o Sérgio, né, ungido Sérgio, louvado seja o Senhor, o Senhor deu uma bênção, está sendo cuidado pela igreja, está bem de saúde, louvado Glória seja o Senhor. Só glorificar. Só glorificar, louvado seja o Senhor. Pastor João, o tema é muito interessante e, lamentavelmente, nós temos um tempo, né? Queremos agradecer aqui a sua participação, a paz do Senhor, pastor João, a paz do Senhor a você que participou conosco deste programa e nós temos a grata satisfação de receber as suas perguntas, né? Porque nós queremos respondê-las. Tá? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.